Olá, meu nome é Carlyle Macedo e quero contar-lhes uma história sobre o professor Mário Ribeiro Cantarino Filho em sua memória. Mas primeiro deixa eu dar um pouquinho de contexto. Aos 12 anos morava no Chile e comecei a praticar atletismo no meu colégio. Gostei, fiz arremessos, saltos, mas principalmente o salto em altura. Gostei tanto que durante 5 anos, dos 12 aos 16, treinava 3 vezes por semana no colégio, 3 vezes no clube, competia 10 a 15 vezes por ano. Me dei bem, terminei participando do torneio sul-americano sub-17 pelo Chile, onde tive o orgulho de ser vice-capitão da equipe escolhido pelos meus colegas chilenos. Em 76, voltei para o Brasil para fazer a faculdade na Universidade de Brasília, querendo continuar fazendo atletismo. Nos primeiros dias visitei iate, minas, motonáutica, vizinhança. Ninguém tinha equipe, ninguém praticava atletismo, ninguém tinha treinador. Antes das aulas começarem, no CO, encontrei uma outra alma perdida que disse-me para procurar o professor Cantarino, que tinha uma equipe de corredores. Primeiro dia de aula, fui bater na porta dele, me recebeu muito bem, conversamos, confirmou que realmente só tinha corredores com ele, mas que veria o que seria possível fazer. Nas 2 próximas semanas, treinei no CO, volta e meia cruzava com o Cantarino, que estava sempre por lá com os corredores, e 2 semanas disso ele me chama na sua sala para conversar. E, incrivelmente, nessas 2 semanas, sem internet, sem Google, sem bibliotecas digitais, ele tinha conseguido reunir artigos e publicações sobre o salto em altura no estilo que eu fazia, rolo ventral, e me mostrou naquele dia diagramas de centro de massa, diagramas de velocidade, sequências de salto, e já tinha preparado o treinamento para o resto do ano inteiro, incluindo técnica de salto, musculação, potência, velocidade, estava tudo feito. E durante os 5 anos que eu estive na faculdade, de 76 a 80, com a supervisão e o apoio constante do Cantarino, consegui ser campeão brasileiro sub-19, campeão brasileiro universitário, recordista brasileiro e sul-americano sub-19 do salto em altura. Com essa história, o que eu quero destacar sobre o professor Cantarino é o enfoque que ele tinha sobre o esporte. Ele era generoso com o tempo dele, acolhedor, agregador com as pessoas que estavam na equipe, recebia todos de braços abertos. O importante era que a pessoa quisesse praticar o esporte. Se fosse o atletismo, melhor. Era uma pessoa convencida de que a ciência tinha que ser a base da prática do esporte, de que a técnica era fundamental para que se obtivesse o desempenho. Estudioso, pesquisador, Cantarino era muito mais do que um técnico. Era uma pessoa sensacional, alegre, sempre na pista com a gente. Professor Mário Ribeiro Cantarino Filho, técnico, pesquisador, amigo, querido vovô Cantarino, para mim você fez toda a diferença. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Coutinho, sou engenheira eletricista e atuo como servidora pública federal. No atletismo eu sou velocista, eu corro as provas de 100, 200 e às vezes os 400 metros rasos. Já fui campeã brasiliense do adulto, universitário. No Master eu sou campeã brasileira, vice-campeã sul-americana e já fui campeã mundial do 4x400, revezamento 4x400. Como vocês podem ver, essas medalhas aqui atrás, a maioria delas foi graças ao professor Cantarino. Na época que eu fazia o NB, eu comecei a treinar com Cantarino. A gente chamava ele carinhosamente de mestre Canta, porque muito mais do que um professor, um treinador, ele era um mestre, era um pai, um irmão, um amigo. Mesmo dando bronca, a gente estava sempre rindo, sempre de uma maneira educativa, uma maneira leve. Eu lembro até que eu treinava 100 metros, eu era velocista, mas eu competia triatlon. Mas eu não podia contar para o professor Cantarino, porque senão ele ia brigar comigo, que as provas de triatlon eram as provas de resistência. Não era compatível com a velocidade que eu treinava na época. E aí, numa competição de triatlon, não falei nada com o Cantarino, e ele estava lá assistindo os atletas dele competir, e ele me viu lá correndo. Ele, Patrícia, sua doida, o que você está fazendo aqui? Eu sei que eu ri, continuei competindo. Então sempre foi assim, de uma maneira muito leve, muito gostosa. Então, graças ao professor Cantarino, eu continuei com atletismo,
até hoje, né? Eu participo das competições do Master e venho aqui para dar meu depoimento de como o Cantarino foi importante na minha vida e dos atletas todos dele. É uma saudade muito grande que a gente tem e recordações dos momentos maravilhosos que a gente teve na pista ou até fora dela, né? Às vezes a gente saía, comia pizza, encontrava com o professor na casa dele, com a dona Helena, então foram momentos maravilhosos. Então só tenho a dizer coisas positivas do Cantarino. Onde quer que ele esteja, ele vai estar iluminando esse caminho que ele trilhou e as pessoas que cruzaram o caminho dele. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Márcio Vandré, eu sou conhecido como Carneirinho no meio do atletismo, então um apelido que inclusive o Ricardo me colocou. Fui atleta do Cantarino desde 1994, aí eu competi principalmente nas provas de 400 e de 800, 800 era a minha prova principal com ele. Com o Cantarino eu fui medalhista em Troféu Brasil, fui vice-campeão ibero-americano, fui campeão brasileiro universitário, campeão sul-americano universitário, participei de Universiade, participei também de vários GPs aqui no Brasil. E a minha relação com o Cantarino ela ia muito mais além do que de relação de treinador e atleta. A gente tinha uma relação muito de amigo e ele era meio que meu segundo pai também, às vezes até meu primeiro. Então a gente tinha uma relação que era muito maior do que simplesmente ser treinador e atleta. E a gente viveu muitas coisas boas, passamos muitos momentos bons, tivemos as minhas dificuldades e ele sempre estava lá me apoiando. A última lembrança que eu tenho dele foi inclusive quando ele estava no hospital e ele estava já sem conseguir falar de tanta sedação. E aí conversando com ele, eu já estava há algum tempo sem treinar, tinha parado já de treinar e aí eu falei com ele que iria voltar a treinar e iria voltar a competir. Aí ele olhou com a cara estranha assim, como quem diz, vai voltar a treinar? Como assim? Aí eu falei pra ele que ia competir no Master, com os atletas Masters. E como a gente chamava lá, que eram os velhinhos, aí eu brinquei com ele que disse que agora eu ia competir com os velhinhos. Então, na hora que eu terminei de falar isso, ele sorriu. Então isso pra mim funciona meio que como se fosse a bênção dele e a aprovação dele naquilo que eu estava fazendo. E principalmente, que é uma memória que eu tenho, que é o último sorriso dele, foi exatamente falando que eu iria estar competindo com os Masters. Então, toda vez que eu vou competir agora, principalmente com os Masters, não é simplesmente só a questão de eu estar competindo, porque eu gosto de participar de competições, mas também é ter a lembrança de que era uma aprovação dele, de que foi a última vez que ele pôde sorrir para mim também. Ricardo Vidal de Oliveira, atleta do atletismo, campeão do primeiro GP de atletismo na prova de 400 metros sobre barreiras. Algumas vezes finalista olímpico do Troféu Brasil de atletismo. A minha relação com o Mário Cantarino, Mário Ribeiro Cantarino Filho, professor, foi meu treinador durante mais de 10 anos. E a gente tinha um dia a dia, de segunda a sábado, aqui na UNB, na pista de atletismo e de treinamento, né, diário. E o Cantarino era uma figura ímpar. Quem conheceu entende direitinho o que significa isso, né? Uma pessoa que adorava esporte, com amor ao atletismo, mas adorava esporte de todas as maneiras. Um pesquisador, ele gostava tanto de esporte que ele foi presidente da Federação de Paraquedismo. E um pesquisador, especialista inclusive em insetos, então uma pessoa que tinha essa vinculação com as ciências muito fortemente. Treinador aqui em Brasília e treinador da antiga IAAF, ministrando cursos no Brasil e fora do Brasil, na América do Sul, uma referência. A maior e melhor biblioteca particular de treinamento esportivo do Brasil era dele. Então, uma pessoa muito, muito boa, muito querida, professor, mestre, e que deixou um legado muito grande, né? Criou o grupo de fundo de corrida da UNB, participou ativamente, né, na época do JEBs, JUBs, montando equipes, fazendo eventos. Então é uma pessoa com multitarefas, com várias coisas, realizando muitas coisas, um cara de execução. Também um cara de pesquisa, mas também um cara muito de execução. E essa história, nossa história, foi uma história bastante bacana, não só de treinador para atleta, mas nossa relação de amizade, muito boa também.
E agora com esse projeto de recuperação de memória, trazer o Cantarino de volta é muito... Aliás, ele nunca saiu, né? Mas explicitar um pouco mais o Cantarino é algo muito interessante. Então, sou muito grato por ter o conhecido. Teve uma passagem que foi interessante, eu estava começando a treinar com ele e vi o pessoal saltando de paraquedas, falei, pô, vou vencer o medo, vou saltar. Aí comentei com ele, falei, Cantarino, estou querendo saltar, querendo experimentar como é que é o salto. Aí ele me respondeu, não, Ricardo, não vai não, porque isso machuca muito, é uma coisa que não tem garantia, então você pode machucar, atrapalhar os treinamentos. Eu falei, não, mas eu tô interessado, tô a fim de ir. Aí ele falou, não vai não. Eu falei, não, Cantarino, eu vou sim. Aí ele falou, não, você não vai porque eu sou presidente da federação e não vou autorizar você a saltar. Bom, diante desse argumento, né, eu fiquei quieto e aí não saltei, perdi a vontade. Mas ainda vou saltar. Então o Cantarino tinha essa preocupação, esse cuidado com seus atletas. E a gente aqui no UNB, nós tivemos alguns momentos muito interessantes. Que eu e ele treinamos durante alguns anos, só nós dois, só tínhamos dois na pista. Mas nós também tivemos a oportunidade de treinar com mais 2, 3 pessoas e até teve um período que foi muito profícuo com, devia ter o quê? Umas 40, 50 pessoas treinando, né, ao mesmo tempo. E era muito legal, porque tinha um tal de um trenzinho e tinha um papelão. Então o trenzinho colocava lá, um puxava, os outros iam atrás e às vezes a gente ficava muito cansado, né? E quando o pessoal ou ficava muito cansado, eu estava novo na história, chegando, e aí não se sentia muito bem, aí a gente tinha um papelão que era para a pessoa deitar, colocar o pé para cima. Então tinha esse ambiente também. Então era um ambiente extremamente competitivo, porque tinha atletas buscando índices, inclusive olímpicos. Tinha o pessoal do triatlo que também vinha treinar aqui. E tinha o pessoal que vinha treinar, né, que ia participar de corrida de rua, mas não tinha uma pretensão de ir para a Olimpíada ou coisa que o vale, mas buscando rendimento. Então foi um período bastante interessante, muito legal. Esse que eu tive a oportunidade e o privilégio de dividir com o professor Mário Cantarino Ribeiro, filho. Valeu, velho.